no conhecimento do bem e do mal, nós passamos a morrer. Então, por isso que nesse capítulo aqui vem sempre acompanhado com, né, nasceu, multiplicou, morreu. Nasceu, multiplicou, morreu. E quem quebra essa sequência de morte é Cristo, né? Que traz a Cristo, eternidade para todos nós. exatamente. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Queremos, ó Pai, estudar a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que nos seja revelado aquilo que ainda é oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, de forma que possamos praticar e passar também aos outros que ainda não teve oportunidade de conhecer, Pai. Abençoa, Pai, Fábio, está junto comigo nessa empreitada, Pai, abençoa sua família, seus filhos, sua esposa, abençoa todos aqueles que vão participar, Senhor, que ainda não entraram, mas pretendem entrar, como Tamires, Ruth, Marineide, meu filho James, e outros mais, como a Dona Lucinha, o Lucas, ou até o Jurandir. Abençoa todos igualmente, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção. Continua, Pai, nos cobrindo com teu manto, reavivando, dando a nós entendimento e sabedoria espiritual, capacitando-nos, Senhor, poder estar na tua obra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como evangelista, pregadores. Usa-nos, ó Deus. Faça de nós instrumentos da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço neste dia e já te agradeço, em nome do teu Filho, Jesus o Cristo, o Salvador. Amém. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, e a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Malalel. E viveu Quenã, depois que gerou Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Malael, e viveu Malalael 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Malalel, depois que gerou
a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuselá 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Este é o capítulo 5, que fala a respeito da genealogia de Sete. E nós podemos aqui analisar sobre esse povo que viveu tanto tempo. Rapaz, eu estou aqui chegando nos 70, o mês que vem eu completo 70 anos. Eu gostaria de viver um pouquinho mais, mas tanto tempo assim, eu acho que é muito tempo, hein, Marão? Engraçado é que a Bíblia relata, né, exatamente a idade das pessoas. E o cara gerou filho dele. Com 500 anos, o cara ainda gerava filho ainda. O cara tinha potência, né? Ele vivia 970 e tantos anos, quase 1000 anos, mano. Hã? 10 décadas. Rapaz. E olha só, eu fico imaginando assim, 100 décadas. 100 décadas. 100 décadas. Né? Aliás, 10 é 10 centos, né? Eu sei que tinha muita gente na Terra, habitou muita gente na Terra, muita gente. Tanto é que quando houve a destruição, morreu milhares e milhares de pessoas. Porque se viveram tanto esse tempo assim, geraram filhos e filhas, e esses filhos também coabitaram com outras pessoas e foram, como Deus mesmo falou, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. E realmente, não tinha como não encher.
cara viveram tanto desse. Até que chegou Adão. Adão não, Noé. Chamou o Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, olha só. E gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, depois dos 500 anos é que veio Noé a gerar seus três filhos, que fazem parte da história, né? 500 anos. 500 anos. My God, my God. Hum. Tem alguma coisa a relatar aí, meu brother? Esse de 500 anos viveu um pouquinho, né? Esse viveu um pouquinho. Quer dizer, ele não viveu um pouquinho, ele viveu mais que os outros, né? Porque os outros todos pereceram, né? E ele foi o único sobrevivente. Praticamente ele e os três filhos dele. E a sua esposa. E Ele as noras, que né? E as noras dos seus filhos, as suas noras, que eram as esposas dos filhos, para começar uma nova geração. tava, Mas, tava vendo aqui, né? É, porque esse capítulo aqui ele é um capítulo bem curto, né? Fala aqui da genealogia de Adão, de Sete ali, né? E, e ele tem um padrão aqui, né? Ele tem um padrão que é viveu, nasceu, né? Viveu, multiplicou, morreu, né? Viveu, nasceu, multiplicou, morreu. E, e aí eu tava pedindo auxílio aqui pro nosso amigo aqui, o ChatGPT aqui, pra ver o que que ele podia trazer pra gente aqui, né? Eu só queria. Eu não pude participar aqui do capítulo 4, mas eu escutei aqui os devocionais, né? é, E aqui no capítulo anterior, eu só queria chamar uma atenção ali que Caim, acho que vocês já comentaram, foi primeiro caso onde teve mais de uma esposa, né? Ao mesmo tempo ali, né? Então Caim tinha duas esposas, as outras descendências de Adão. E outra dúvida também que acho que foi levantada é quem eram as esposas, né, de Caim? E, e aí tem justamente aquele gap que vocês até comentaram, não dá para saber quantos anos que Adão e Eva tiveram outros filhos, né, antes de Caim e Abel. Porque a Bíblia ela vem relatar justamente sobre Caim e Abel, mas não quer dizer que. Porque ela deu foco em Caim e Abel, né? Mas não quer dizer que não tiveram filhos antes. Então, né? então, É, aqui eu e a Tamires, a gente conversando ontem, a gente chegamos a uma conclusão aqui que as mulheres não eram contadas, as mulheres né? não eram contadas. Só É, contavam os homens. Então, creio eu que Adão e Eva teve filhas, sim, né? verdade. E essas filhas cruzaram-se. Com o passar do tempo, devido a viver tantos anos, certamente se encontraram em determinados É, lugares e acabaram coabitando, né? dando sequência, né? É, Inclusive, é um detalhe interessante aqui, que fala da genealogia de Sete, mas aqui a gente não relacionou a genealogia de Caim, né? Porque também tem a genealogia de Caim aqui, então imagine essa genealogia de Caim cruzando com a genealogia de Sete. Então, a expansão foi muito grande. é, aqui, ó, vou comentar isso aí que você falou já daqui a pouco, Samara. Mas aqui também fala
da genealogia de Caim ali, debochando de Deus, né? Quando ele vai lá e fala, né, para a esposa, lá para as duas esposas, né? Matei um homem porque ele me feriu, né? Um rapaz pisou no meu pé, me pisou, né? Então, assim, debochando, né? Como se, desdenhando, como se matar alguém não fosse nada, né? E aqui ele fala, 7 vezes se tornará a vingança de Caim, né? De Lameque, né? Porém, 70 vezes 7, né? Então ele fala lá, né? Como Deus falou, né? E se alguém matasse Caim, cairia sobre aquele que matou Caim 7 vezes, né? E aí ele vai e debocha, né? Então, e agora, né? Sobre mim vai ser quantos, né? 7 vezes, né? Então vai ser 70 vezes 7, né? E esse 70 vezes 7 foi justamente o número que Jesus usou quando ele pergunta quantas vezes tem que perdoar o irmão. Jesus vai lá e fala, né? 70 vezes 7. Então, aqui eles usaram 70 vezes 7 para a vingança. E Jesus vai e faz o contraste justamente sobre o mesmo número, falando: não, não, para o perdão, né? É 70 vezes 7 para o perdão. E engraçado, Jesus vem e faz essa mesma referência, esse número aqui, justamente se opondo a isso aqui. E aqui também o 7, ele foi o substituto de Caim, de Abel, né? 7 foi o substituto de Abel. E o senhor falou bem aí, porque a descendência de Sete foi se misturando com a descendência de Caim, que era uma descendência caída, né? Era uma descendência voltada ao pecado, tinha, né, é, múltiplas esposas, era, um, era uma descendência que matava, né? Que roubava, que era uma descendência que era cruel, né? Inclusive aqui fala, né, sobre um dos filhos contando aqui para as duas esposas, né? É Lameque, né? Lameque é suas esposas. E esse É, Lameque é legal a gente separar porque não é o mesmo Lameque da descendência de Sete, mas Lameque da descendência de Caim, né? Mas eles se misturam, essas descendências. E é por isso que depois sim, a gente vai ver o dilúvio lá na frente, né? Que Deus já não tolera mais, né? Os pecados. a maldade estava cheirando mal, estava subindo até o céu e Deus não estava suportando mais a maldade do ser humano. Ele fala aqui para mim qual que é o significado de cada um desses aqui. Cada, é, cada descendente aqui. Aqui ele me fala que o Adão, né, representa aqui o homem, né, que é a criação, a imagem de Deus, né, aqui é lembrado como início da linhagem. Depois tem os outros que também continuam sendo, acho que ele até fala aqui da imagem de Adão, né, ou seja, se o Adão era a imagem de Deus, né, ó, criou o homem à semelhança de Deus e fez o homem, a mulher e criou, e os abençoou e chamou o nome de Adão. E gerou um filho à sua semelhança. Então, os filhos de Adão também eram semelhança. Então, a semelhança de Deus, ela continuou sendo, né, conforme a sua imagem, ele chamou Sete, né? Só que essa semelhança já veio com pecado, né? Já veio com o lado pecaminoso, né? Ó, Sete veio para substituir, né, Abel, né? Então, ela representa substituto. Aqui, Enos representa o homem fraco, mortal. Aqui eu acho que no capítulo anterior ele fala, né? Enos dá esse. Como que é? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu não sei por que que o ChatGPT falou que ele era um homem fraco, né? Mortal, né? Que em seus dias os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aí tem Cainã, Malafel e Jarade, que significa, Cainã significa posse, Malalel significa louvado seja Deus, e Jared significa descida, né? Que representa a transmissão da fé para as próximas gerações. Enoque, que eu achei que é meio interessante, mas bom, que ela representa, é, que ó, viveu 365 anos, andou com Deus e Deus o tomou. Ele não morreu, né? Enoque foi tomado, né? É um símbolo de comunhão íntima e arrebatamento espiritual.
Primeira história de arrebatamento, né, da Bíblia, né? E ele representa também é, a eternidade. Representa também, já faz uma referência lá em Cristo, lá na frente. Esse fato de Enoque ter sido arrebatado. Aí tem Metusalém, que é o homem que ele morreu no dia, no mesmo ano, no dia não, no mesmo ano do dilúvio, né? E aí fala aqui que mostrando a paciência divina, né? É o homem da lança, quando morrer virá. Lameque, poderoso, forte, então é pai de Noé, né? Diferente de Lameque, descendente de Caim, violento e tal, este mostra esperança e fé, né? E depois vem Noé, né? Que é o descanso, consolo. Lameque diz, né? Aí ele fala lá no final, né? Este nos considerar, né? Consolará dos nossos trabalhos e do cansaço das nossas mãos. Ele prefigura que trará o Cristo verdadeiro descanso espiritual. Aqui ele fala uma coisa aqui que eu achei interessante. O refrão "e morreu" é intencional, mostra o cumprimento da sentença de Gênesis. Lembra que Gênesis falou lá, né? Acho que Gênesis 2:17. Vamos ver aqui. Gênesis 2:17 ele fala aqui, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ele vem para cumprir justamente essa questão que, porque nós não éramos criados, nós não fomos criados para morrer, né? A partir do momento que nós, né, comemos da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, nós passamos a morrer. Então, por isso que nesse capítulo aqui vem sempre acompanhado com, né, nasceu, multiplicou, morreu. Nasceu, multiplicou, morreu. E quem quebra essa sequência de morte é Cristo, né? Que traz a Cristo, eternidade para todos nós. exatamente. Maravilhoso, né? Sim. Pô, como A Tamires ontem também, ela me disse não sei se ela viu alguma coisa. Tá podendo falar, Tamires? Estou sim, seu Mário. Bom dia, Pai do Senhor. Bom Eu dia, não tive, paz. não tive como pesquisar, eu ia fazer a pergunta que eu falei com o senhor, mas também não tive condições. A gente vai ter festividade hoje na igreja e comecei a arrumar 1 hora da tarde e terminei 9 horas da noite. Menina Já tá, dedicada. não deu para ver. Mas como a gente viu aqui, né, no capítulo 5 nessa genealogia, né, de Sete, aqui já fala, né? Que Olha, eu vou Adão. deixar vocês um pouquinho, mas já daqui a pouco eu volto, tá? realmente, Ah, né? tá bom. Que Adão, ele gerou filhos e filhas, né? Então aqui a gente tem essa comprovação porque quando a gente lê aqui, parece que havia outros povos, né? Quando a gente vai ler o capítulo 4, dá a entender que havia outros povos, mas a gente sabe que a Bíblia, ela não está escrita cronologicamente. Então, a gente não pode confiar que aquele capítulo ali é antes do capítulo que vai vir, né? Ou do anterior. Então, é muito bom a gente fazer isso que a gente faz, né? Que é estudar a Bíblia para a gente ir ligando, né? Esses pontos, para a gente ir ligando. Porque a gente descobre aqui, né? Com quantos anos que eles foram ter os filhos, né? Porque, deixa eu ver aqui. Adão, antes de Adão gerar Sete, Adão viveu 130 anos. Antes dele gerar Sete. Quando ele gerou a Sete, ele tinha 130 anos. Então, foi muitos anos até gerar Sete. Então, aqui no de Caim, não tem aqui a gente como saber os anos, porque não diz, né? Não está falando no capítulo 4. Possa ser que a gente veja mais à frente. Mas no capítulo 4 não diz quantos anos foi que a linhagem de Caim, a genealogia, né, viveu. Já no de Sete diz, né? E aqui vai falando que Adão,
ele teve, para ele ter Sete, foi 130 anos. E depois ele gerou mais filhos e filhas que a gente não sabe quem é, porque não está escrito na Bíblia. Mas foi muitos. Então, até tantos anos se passou que Caim conheceu uma pessoa, ou era irmã, ou era parente, né? Era parente. Que parente era? Porque era filhos do seu pai com a sua mãe e também filhos dos seus irmãos. E Caim aqui também, ele só teve uma mulher, né? Caim, até então, aqui nessa palavra, a gente não sabe depois, mas Caim teve uma. E Lameque foi o primeiro homem a ter duas mulheres, né? Como o Fábio falou, que foi ele que matou dois homens. Caim matou um e ele matou dois, né? Porque tinha feito isso com ele. E também aqui também, né? O Enoque que Deus tomou para si, teve dois Enoques aqui nessa história, né? Que tem essa ligação. Um Enoque que é da genealogia de Caim, que foi o filho de Caim, que Caim habitou, né? Que Caim fez uma cidade, né? E colocou o nome do seu filho, de Enoque. E o Enoque que Deus tomou para si foi da genealogia de Sete, né? Que foi o filho de Metusalém. E o que Fábio citou, né, no capítulo 23, do verso 4, que Sete, e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu posso imaginar, né, conjecturar na minha mente, que depois que houve, né, o assassinato, o homicídio de Abel, né, que Caim foi expulso, essas coisas aconteceram, eles pararam mais de adorar o Senhor. Eles pararam, estacionaram, né, de adorar o nome do Senhor. Então, quando Enos veio, que Enos começou novamente a invocar o nome do Senhor. E aí começou de novo aquela adoração a Deus, né? Tanto que a genealogia de Eno, eles foram ensinados a isso, a adorar o Senhor, a ser fiel ao Senhor, né? Como o Fábio falou, foi uma genealogia totalmente diferente da de Caim, né? Porque quando Caim, né, começou ali, todo mundo já sabia que Caim era o assassino, que Caim matou o irmão dele, né? Então foi totalmente diferente da genealogia de Sete, tanto que teve um homem que era tão fiel a Deus, que era Enoque, porque para Deus levar uma pessoa, tomar uma pessoa para si, não era uma pessoa de qualquer jeito. Então ele pegou um homem que realmente era fiel a ele, adorador a ele, e foi e tomou para si, né? Amém. Só até aí. Aqui fala também, um pastor estava comentando, né, que o único na época de Noé ali que a gente deve ler isso aí depois, próximos capítulos, que seguia ainda, né, a vontade de Deus, que tinha somente uma esposa, que tinha a formação de uma família, né, era marido, mulher e monogâmico, né, e que tinha os filhos ali, era somente Noé, né, por isso que somente Noé foi poupado, né, no dilúvio. E, e a gente vê também Enoque, né, que foi arrebatado aqui, né. Mas existia muita coisa. Bom, eu não sei quão diferente é né, de hoje, né, do que a gente tem hoje naquele tempo, né? Mas, mas Deus depois prometeu, né, que nunca mais faria o dilúvio novamente, né? Mas provavelmente muitas das coisas que a gente vê hoje é o que se via naquela época, né?
e trouxe muita tristeza para Deus, né? Hoje está bem pior, né, Fábio? Hoje não tem nem comparação de hoje, o que acontece hoje. Com certeza é muito pior, muito, muito, muito pior. Acredito eu que tem muitas coisas que antigamente nem tinha e hoje tem, né? Hoje a pessoa não pode casar, né? Com dois, que é bígamo, né? Que fala o É, nome. Não pode casar com duas pessoas, mas e a traição? Que tem uma mulher em casa, tem uma mulher na rua. A mesma coisa tem mulheres também. Então, é complicado, né? É complicado a gente comparar, porque é muito, muito pior, né? Só Deus mesmo, né? e naquela época também não tinham as leis, né? Se a gente for lembrar também, né? As leis vieram Uhum. justamente para falar o que que era certo e o que que era errado, né? Então, hoje nós temos, né? Assim, não que nós temos que, né? É pela fé, né? Não é pela lei, mas as leis nos instruem, né? O que é certo, o que é errado, né? E hoje nós temos instruções e fazemos tantas, né? Tantas, né? Matar, roubar, furtar, né? Tanta adulterar, cobiçar. Quer comentar, dona Marinete? Ela tá no mudo aí, dona Marinete. Se a senhora ligou a câmera, quer falar alguma coisa? Não poderia deixar de falar alguma coisa, né, Fábio? Porque como está sendo lindo a gente aprender, né? Eu eu estava analisando o irmão Mário falando assim, "Ih, aquele povo lá e tudo mais, mas eu dei risada do irmão Mário aqui, né? Porque naquela época parece que o ser humano daquela época era mais sadio, né? Não vivia a orgia que hoje, a não ser quando foi em Babilônia. Em Babilônia foi terrível, né? Na cidade de Babilônia, que a gente depois vai falar, né? Acho que a gente vai falar ainda, né? Então, mas a geração de hoje, por isso que a palavra de Deus diz que a maldade vai seguir até a quarta geração, né? Nossa. Então, a quarta geração, a gente ainda vai ver coisas ruins que tem de aparecer, né? Que a gente só tem que entregar tudo na mão de Deus, para que a gente possa vencer, viu, irmão? Porque registrado está em Apocalipse, que a gente tem que vencer. A batalha final chega lá. Temos que vencer para poder receber o título da coroa, que é a salvação, a coroa de glória, né? Para estarmos no reino de Deus e para que o nosso nome já está no livro da vida, né? Mas é preciso vencermos para ouvir o bendito de meu Pai, o chamado do Pai, passar pela porta estreita. E concernente, como o Tamires falou aí, né, que hoje está pior. E a gente analisa para eles lá também, eu acho que eles achavam ruim. E para nós aqui está pior, tá, porque por causa do pecado, isso vem acontecer. Os homens não têm direito aqui, pelo menos aqui no nosso Brasil, né? Não temos direito do homem querer duas mulheres, três mulheres, ter um harém, na real, né? Mas, como o Tamires falou, segue-se ainda. Vem a traição, vem o esconderijo, sempre tem homens que. Meu pai mesmo era bígamo. Meu pai tinha outra mulher, da família do outro lado, nasceu 7 irmãos, né, do outro lado, da minha mãe 14, que era a primeira, e da outra foi 7, e assim vai. Então, não continua, né? Quer dizer, por debaixo dos panos, mas continua. Mas que Deus seja louvado e que a gente possa viver nesse mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. E a porta da graça vai fechar. Está registrado que a porta da graça vai fechar. Então, a porta da graça ainda está aberta. O que é a porta da graça? A graça do Senhor, a palavra do Senhor está sendo falada.
Nós estamos vivendo a palavra de Deus. Tem lugares que a Bíblia já foi tomada e é inibido até de falar de Jesus, né? Então, nós estamos felizes porque ainda podemos falar. E aí a gente tem que falar para aquele que está do outro lado da telinha que Jesus está voltando e que a porta da graça vai fechar. Vamos correr enquanto a porta da graça não fecha. Para aqueles que vão ouvir esse devocional, Jesus está voltando. Amém. E aqui no final do capítulo ele já dá uma referência, né? Que depois a gente vai ver nos próximos, são os filhos de Noé, né? Que são os três junto com a esposa de Noé que depois estarão na arca, né? E tem um desenrolar depois de tudo isso daqui lá na frente, né? Enquanto o Fábio vem, eu sei que os irmãos estão aí escutando, né? Lameque, quando ele teve Noé, seu filho. Rapidinho, Fábio, enquanto você Tá? lê devocional. Lameque, né? Ele teve Noé. E aí, quando ele teve Noé, aqui é tipo uma palavra profética, né? Quando eu estava lendo aqui, ele deu uma palavra profética sobre o seu filho, né? Que ele disse assim, ó, no 29. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, né? O Senhor tinha amaldiçoado a terra quando Caim matou Abel, né? Mas aqui ele estava profetizando, né? Sobre a terra que Noé, ele ia consolar, né? As- é, Ia consolar acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Porque tinha muitos ali que trabalhavam na terra, né? Eles comiam do suor do seu trabalho, na terra, do que plantava. Então, ali, eu lendo aqui, conjecturei assim, que foi uma palavra profética sobre o seu filho, né? Amém. Pode falar, Fábio, devocional. Não, eu tava só fazendo uma. Porque esse nome Metusalém, ele é muito lembrado também, né? A gente sempre vê falar, porque foi o homem que mais viveu, né? Ele viveu 969 anos, foi o homem que teve a vida mais longa. E aí eu tava perguntando se existia algum outro Matusalém na Bíblia, né? Metusalém. E aí ele falou que era bom a gente lembrar também que teve Metusael, que é da linhagem de Caim, que é um nome parecido, mas não é o mesmo, né? Só Uhum. que Metusael veio da linhagem, né, da maldade ali, né, de Caim, e Metusalém já é diferente. Então, uma linhagem oposta, né, que é da linhagem de Sete, É. mas que realmente foi o homem que mais viveu, 969 anos. Agora aí Que, na verdade, para... Pode falar. e no próximo capítulo aqui que a gente vai ver, só esses homens que estão escritos aqui que viveram nesse tempo. A partir Viveram da não vão mais viver, né? A gente vai ver no capítulo 6 amanhã. Não vai mais viver esses longos anos que esse viveu. Então, ele foi o mais velho, né? Mais velho do que Adão. Morreu mais velho do que Adão. os anos serão encurtados, né? Acho que a palavra vai falar, né? Isso. Verdade. Viveu 39 anos a mais do que Adão. Agora uma receita aí também, assim, pessoal, não só para os mais avançados na idade aí, mas até para nós, né? É, quanto menos açúcar, menos sal, menos óleo a gente consome, Vive ajuda, mais, né? viu? Ajuda, né? Então, Verdade. não- igual Metusalém não vai dar para chegar, mas ajuda, né? Ai, Acho que o Lucas queria falar alguma coisa, que ele abriu aí o áudio É, dele. Lucas,
Bom dia, Lucas. Bom dia. Senhor. Capaz. Eu tava ouvindo vocês falar sobre o dilúvio e sobre Enoque, né? Tem um livro do Enoque que ele foi tirado da Bíblia. Fala um pouquinho mais alto E, pra gente, Lucas. Tá baixinho. desculpa, tem um livro do Enoque que foi tirado da Bíblia. E esse livro ele fala um pouco sobre essa época do dilúvio e como que estava a criação nessa época. Né? Explica um pouco. Aí você consegue ter uma dimensão melhor do porquê que Deus mandou o dilúvio, né? E explica um pouco sobre os Néfilins que existiam na Terra e o que eles estavam fazendo na Terra, né? E por que que Jesus teve que mandar o dilúvio, né? Não sei se vocês quiserem dar uma olhada depois, é até interessante. Conta algumas coisas que assim, vai até pra um lado meio maluco, mas é bem interessante. Essa questão dos Néfilins, né? Que eram gigantes, que na verdade eram os anjos caídos que começavam a se relacionar com as mulheres, né? E aí nasceram esses Néfilins, que eram praticamente semideuses, né? Filhos de anjos caídos, demônios. E eles começaram a corromper toda a criação, né? Que é o plano que o diabo tem, né? Que é corromper a criação. E eles não estavam corrompendo só os humanos, né? Eles estavam corrompendo até os animais. A chegar num ponto que estava fora de controle, né? Então, Deus teve que mandar o dilúvio porque a criação estava praticamente toda corrompida. É bem interessante, vale a pena só para acrescentar algo a mais aí no conhecimento a respeito da história, né? Eu trouxe aqui pra. Coloquei aqui. Por que que esse livro não foi retirado da Bíblia, né? Do canon aqui. Aí. Tá falando aqui de algumas. Foi retirado por questão de algumas contradições, mistura de visões simbólicas e especulativas. E, Tanto os cristãos quanto os judeus tiraram esse livro ali por volta de século I depois de Cristo ali. É interessante, Lucas, você trazer isso daí. Não sabia que tinha esse livro aí. se você ler, você vai entender o que quiseram tirar. Mas, assim, porque explica algumas coisas que hoje as pessoas achariam loucura, entendeu? Mas que naquela época, ah, por exemplo, essa questão dos gigantes, né? A Bíblia relata, não só no livro de Enoque que foi tirado, mas em outros livros também sobre os gigantes. Inclusive o gigante Golias, né? Que o Davi matou. Então, é, assim, tem algumas coisas que as pessoas não acreditam, mas a própria Bíblia relata. Então, é meio doido. Mas é legal, é interessante. Porque explica sobre o dilúvio, né, e o que estava acontecendo com a criação. Ele falou que é uma coleção de 5 livros, que é É, o primeiro livro, livro dos vigilantes, que é Anjos Caídos, os Filhos de Deus e o julgamento deles. Depois, livro das parábolas, que é as profecias do Messias e do juízo final. Livro astronômico, descrição simbólica dos movimentos celestes e calendário. Livro dos sonhos, visões de Enoque sobre a humanidade, sobre a história da humanidade. E a Epístola de Enoque, exortações morais e profecias sobre o fim dos tempos. Um pouco interessante ter trazido isso daí. Se não quiser dar tiver uma olhada, se mais. tiver curiosidade, dá uma olhada lá. É, Sim, filtra, né? Na hora que você estiver lendo, você filtra e pede discernimento de Deus. Mas tem umas coisas interessantes lá. Você dá uma pesquisada. amém. É, se ninguém tiver mais nada para comentar, eu pedi pro seu Mário pra gente ler o devocional de hoje, seu Mário. Usar esses tempinho final aí para fazer essa leitura. O senhor tá travado? O seu Mário tá travado ali. É, acho que tava travado. Vou fazer a leitura aqui então, é do dia 23 de outubro, né?
Que em Lucas 22:44 fala, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Está em Lucas 22:44. Uma grande luta, uma grande vitória. Quem poderia compreender esta batalha que o Senhor Jesus travou nas horas do Getsêmen, de joelhos, totalmente só, ele estava em oração com seu Pai. Seus discípulos jaziam a poucos metros de distância e dormiam. Eles permaneceram alheios à luta de seu mestre, e posto em agonia, orava mais intensamente. O Espírito Santo usa essas expressões para trazer diante de nós a profunda aflição do Senhor Jesus. Sim, foi uma luta muito intensa que tornou seu suor como grandes gotas de sangue que caíam no chão. A gente sabe, né, que hoje já é comprovado, né, que a tristeza extrema, né, o estresse extremo pode, né, gerar sangue, gotas de sangue no nosso suor, né? Vamos ver como a ciência comprova, né? Ela não conflita, né? Ela prova, né? A nossa fé. Então ouvimos as suas palavras. Pai, tô lendo aqui o devocional, viu, Somar? De hoje. Então ouvimos as suas palavras. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Diante de sua santa alma estava o cálice da ira de Deus, o terrível julgamento que estava prestes a atingi-lo ali na cruz. Poderia ele, o puro e sem pecado, desejar ser carregado com culpa de outros e ser feito pecado? Ele poderia desejar ser desamparado por Deus? Poderíamos vislumbrar, em pequena medida, que batalha foi essa que o Senhor travou? Mas que triunfo! Nada poderia impedir o Senhor de executar todo o conselho de Deus. Ele disse: Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando Deus esperava dele o que ele, como perfeitamente santo, não podia desejar, ele obedientemente tomou o cálice da mão do Pai. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele, e ainda assim, ele seguiu o caminho da submissão à morte e morte de cruz. Assim, ele realizou a grande obra de expiação pela qual iremos admirá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. Está lá em Lucas 6, de 1 a 19. Mas essa passagem é muito forte, né? Uma grande luta, uma grande vitória. E ver aqui Jesus, né? Estava agonizado ali naquele momento, né? Naquela situação, chegando a suar sangue, né? E, e desejando, né? Que Deus o livrasse, né? Daquele momento, né? Mas ele foi obediente, né? Ele foi obediente e graças à coragem, né? À atitude de Jesus, né? O amor de Jesus, né? Ele nos permitiu nos reconectarmos com Deus novamente e expiou todos os pecados do qual ele não cometeu, né? Tomou para si todos os pecados, os nossos pecados, que até hoje nós cometemos, né? Tomou para si e permitiu que nós pudéssemos nos aproximar de Deus novamente e hoje temos a habitação do Espírito Santo, né, em nossos corações. Mas a gente vai aprendendo devagarzinho. A partir de amanhã, no versículo 6, eu acho que a gente vai ter melhores entendimentos, vamos chegar a um denominador mais abrangente e vamos aprender um pouco mais. Hoje nós ficamos sabendo da idade desses homens, o quanto eles viveram, e eu não sei não se não era enfado, né? Viveu 800, 900 anos, já pensou? My God, viu? Jesus amado. Mas é aquilo que o Lucas também falou ali.
Tem muita coisa aqui que a Bíblia aqui não relata, mas tem outros livros que falam a respeito de gigantes, né? Que anjos se envolveram com a filha dos homens. Tem muita coisa a ser para a gente aprender aí, a gente saber. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Senhor. Deus. Pai, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor Jesus, ô Pai. Meu Deus, Espírito Santo, Senhor. Como te amamos, Senhor. Como te louvamos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Sabemos, Pai, que passamos por dificuldades, Senhor. Somos atacados, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que veio para sua honra e para sua glória, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai. Oportunidade de estarmos contigo, Pai, todos os dias, Pai. Buscando a sua face, Senhor. Buscando compreensão, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Buscando o entendimento necessário, Senhor. Moendo, Pai, nos moendo, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser cada vez mais parecido contigo, Senhor. E nos livrarmos, Pai, do nosso orgulho, da nossa vaidade, Senhor. Nos livrarmos, Pai, de tudo que nos afasta de Ti, Senhor. E seja cada vez mais revelado aos nossos olhos, Pai, aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Que nós possamos ter coragem, Senhor. Coragem, Pai. Humildade, Senhor. De lidar, Pai, com essa verdade, Senhor. De nos livrarmos, Pai, de todo o mal do nosso coração, Senhor. Nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, ter um coração misericordioso, Senhor, amoroso, Senhor. Como o Senhor vem nos ensinando, Pai. A sua palavra, Pai, continue entrando no nosso coração, Pai, transformando a nossa alma, Senhor, transformando o nosso ser, Pai. Nós possamos ser luz, Pai, por onde nós passarmos, Senhor. Que nós possamos ser fonte de transformação na vida das pessoas, Senhor. Na vida das pessoas que andam com a gente, Senhor, dos nossos familiares, Pai. Dos nossos amigos, Pai. Por onde nós passarmos, Senhor, as pessoas possam ver a Ti, Senhor. Nós sejamos cada vez menores, Pai. E o Senhor cresça, Pai. Cresça cada vez mais em cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos, Pai. Obrigado, Senhor, por nos guiar, por cuidar, Pai, pela proteção, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue nos guardando, Pai, nos guardando sob o seu manto sagrado, Senhor, nos protegendo sob a sua armadura celestial, Senhor. Colocando o seu capacete da salvação, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Protegendo, Pai, de qualquer doença, Senhor, de qualquer enfermidade, Senhor. Protegendo, Pai, de pensamentos ruins, Pai. De tudo aquilo, Pai, que queira trazer medo nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos ser revestidos, Pai, com a sua coragem, Senhor. Proteja nosso coração, Senhor, com a coraça da justiça, Senhor. Proteja, Pai. Não deixa nada de ruim entrar no nosso coração, Pai. Nenhum sentimento ruim, Pai. Nenhum sentimento de cobiça, de inveja, Senhor. Nenhum sentimento de ira, Pai. De avareza, Senhor. Proteja, Pai, nossos corações, Senhor Jesus. Para que só saia coisas boas, Pai, da nossa boca, Senhor. Para que só a sua paz, Senhor, habite o nosso ser, Senhor. Proteja, Pai, proteja o nosso corpo, Pai, proteja nossos braços, Pai, nosso peito, nossas costas, braços, pernas, Senhor, nossos pés, Senhor, proteja cada parte do nosso corpo, Senhor, nos livre de todo mal, Senhor, todo mal espiritual, emocional, físico, Senhor, nos proteja, Senhor, nos calça, Pai, com a sandália da paz, Senhor, que nós possamos caminhar sobre o Seu Evangelho, Senhor, aprendendo cada vez mais as Suas instruções, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Que nós, Pai, possamos estar com a nossa armadura celestial empunhada, Pai. Nossa armadura da fé, Pai, nosso escudo da fé, Pai, empunhado a todo momento, Senhor. E que seja cada vez mais alimentado, Senhor, através da Sua palavra, através dos testemunhos dos nossos irmãos, Pai. Através da comunhão, Senhor, através desse devocional, Senhor. Que nossa fé, Pai, esteja cada vez mais fortalecida, Pai, protegendo a todos nós, Pai, protegendo nossa família, Senhor, nossa casa, Senhor, nossos familiares, Senhor. Coloque seus anjos aqui, Senhor. Coloque seus anjos dentro da nossa casa, Senhor, caminhando conosco, caminhando com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, Senhor. Coloque aqui, Pai, seus anjos querubins, Pai, protegendo, Pai. E que nós possamos estar com a sua espada, Pai, a sua espada espiritual, Pai, empunhada a todo momento, Pai. Que essa espada, Pai, entre profundamente nos nossos corações, Senhor. Entre nos corações das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. E faça a transformação, Pai, que é aquela transformação que o Senhor quer, Pai, para que nós possamos, Pai, experimentar, Pai, qual seja a sua boa, agradável vontade, Senhor.
Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor olhe pela minha mãe, Senhor, que o Senhor cuide dela, Senhor, proteja ela, Pai, de qualquer mal, Senhor, de qualquer ataque, Senhor, do inimigo, Senhor, proteja ela de qualquer enfermidade, Senhor, traga tranquilidade no coração dela, Senhor, livre, Pai, de qualquer ansiedade, Senhor, de qualquer medo, Pai. Traga tranquilidade, restaure, Pai. Restaure cada célula do corpo dela, Pai. Restaure, Pai, a mente dela, Senhor. Proteja ela, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Proteja os nossos pais, Pai. Proteja os nossos familiares, Pai. Olhe pela minha irmã também, Senhor. Traga restauração do corpo dela, Senhor. Traga tranquilidade na mente dela, Senhor. Que o Senhor entre, Pai, e coabite no coração dela, Senhor. Faça a transformação que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio e te agradeço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.